Bem-vindo ao nosso canal. Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Vamos começar? Deuteronômio 1. O capítulo 1 de Deuteronômio marca o início dos discursos de Moisés ao povo de Israel, enquanto eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Neste momento crucial, Moisés relembra a jornada desde o Monte Horebe, Sinai, enfatizando a fidelidade de Deus, as vitórias sobre inimigos poderosos e a promessa divina de uma terra para Israel. Ele também destaca a importância da obediência às instruções do Senhor e a necessidade de avançar em fé. Este capítulo nos ensina sobre confiança em Deus e a disposição de seguir em frente sob sua direção. Versículos de Deuteronômio 1 do livro de Deuteronômio da Bíblia. Ordem para deixar Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. 2 em 11 dias se vai de Horebe a Cádiz Barneia pelo caminho dos montes de Seir. 3 no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. 4 Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e, em Edrei, derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. 5 A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. 6 O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. 7 Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. 8 Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Vamos fazer uma breve análise textual, logo depois voltamos à leitura. Coisa rápida. Ok. O texto de Deuteronômio 1:8 é uma introdução às palavras de Moisés, que recapitula os eventos e ordens que Deus deu ao povo de Israel durante sua jornada no deserto. Vamos analisar os elementos principais. Contexto histórico e espiritual. Primeiro, Moisés como porta-voz de Deus. Moisés está falando ao povo de Israel antes de sua entrada na Terra Prometida, a terra que Deus havia jurado dar aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e seus descendentes. Ele relembra as instruções e eventos que ocorreram durante os 40 anos no deserto. Segundo, localização. O texto menciona o local onde Moisés estava falando, a leste do Rio Jordão, próximo à Terra Prometida, e recorda a jornada desde Horebe, o Monte Sinai, onde Deus deu a lei ao povo. Terceiro, transição e convocação. Moisés destaca que eles ficaram tempo suficiente em Horebe e que era hora de avançar para conquistar a Terra Prometida. Este chamado simboliza uma mudança de fase, sair da estagnação no deserto para agir em obediência à promessa de Deus. Elementos importantes. Primeiro, recordação dos acontecimentos. Moisés relembra conquistas importantes, como a vitória sobre Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Isso reforça a confiança em Deus, mostrando que ele cumpre suas promessas e dá ao povo vitória sobre os inimigos. Segundo, a ordem para avançar. Deus disse: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Isso significa que o tempo de aprendizado, preparação e recebimento da lei no Sinai já havia terminado. Agora, era hora de agir e entrar na terra que Deus prometeu. Terceiro, promessa de uma terra ampla. Deus não apenas promete a terra de Canaã, mas também menciona as fronteiras amplas.
desde os montes amorreus até o grande rio Eufrates. Isso reflete a grandiosidade da promessa e a fidelidade de Deus ao seu pacto com Abraão. Quarto, conquista e posse. A frase "entrem e tomem posse" enfatiza que, embora a terra fosse prometida, o povo precisava agir para recebê-la. A promessa exigia fé e obediência. Aplicações espirituais. Obediência e fé. A jornada simboliza a importância de confiar em Deus e obedecer às suas instruções, mesmo quando a tarefa parece desafiadora. Avançar no tempo certo. Assim como o povo precisou deixar Horebe, há momentos em que Deus nos chama a sair da nossa zona de conforto para alcançar o que Ele tem para nós. Fidelidade de Deus. O texto reafirma que Deus é fiel às suas promessas e cuida do seu povo em cada etapa da caminhada. Resumindo, este texto é um marco na narrativa bíblica, onde Moisés incentiva o povo a relembrar as ações de Deus e avançar com fé para tomar posse da terra prometida. Ele resume o propósito da jornada no deserto: preparar o povo para viver como uma nação em aliança com Deus. Voltamos à leitura. Moisés nomeia auxiliares. 9. Naquela ocasião eu disse a vocês: não posso levá-lo sozinho. 10. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. 11. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme prometeu a vocês. 12. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? 13. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. 14. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. 15. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. 16. Naquela ocasião ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. 17. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. 18. Naquela ocasião eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. Mais uma breve análise textual que será de 9 a 25, porém vou dividir em duas partes, a primeira 9:18 e a segunda 19:25. Vamos ao contexto da análise textual. Este texto, encontrado em Deuteronômio 1:9-25, contém 3 grandes temas: a organização do povo por meio da nomeação de líderes, o reconhecimento do cuidado de Deus ao conduzi-los pelo deserto e a instrução para confiar na promessa divina sobre a terra prometida. Aqui está uma explicação detalhada. Primeiro, Moisés nomeia auxiliares, versículos 9 e 18. Moisés relembra como percebeu que não poderia liderar sozinho uma nação tão numerosa e tomou medidas para garantir uma gestão eficiente. Reconhecimento da multiplicação do povo. Moisés começa destacando a bênção de Deus, que cumpriu sua promessa de multiplicar os descendentes de Abraão como as estrelas do céu, versículo 10. Ele expressa seu desejo de que Deus continue abençoando o povo ainda mais. A necessidade de delegar autoridade. Moisés admite que não pode carregar sozinho as responsabilidades de liderança, como julgar disputas e resolver problemas, versículo 12. Por isso, ele sugere a nomeação de líderes sábios, criteriosos e experientes de cada tribo para ajudá-lo. Nomeação de líderes locais. Líderes foram designados para diferentes grupos, de 1000, 100, 50 e 10, e juízes foram instruídos a julgar com justiça, sem parcialidade, atendendo tanto os grandes quanto os pequenos. Lições espirituais. A liderança compartilhada é uma prática sábia, que permite uma melhor gestão das responsabilidades. Deus está envolvido no processo de justiça, e as decisões devem ser justas e sem intimidação, versículo 17. Voltamos à leitura. 19. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cádiz Barneia. 20. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. 21. Vejam, o Senhor, o seu Deus,
põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. 22 Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. 23 A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. 24 Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. 25 Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Retornando à continuação da análise textual está aí a segunda parte. Segundo, a jornada para a terra prometida, versículos 19 e 21. Moisés relembra a saída de Horebe e a jornada pelo deserto até Cádiz Barneia, na fronteira da terra prometida. Obediência ao mandamento de Deus. Moisés e o povo seguiram a orientação divina para avançar rumo à terra que Deus havia prometido. Confiança na promessa divina. Moisés exorta o povo a tomar posse da terra sem medo ou desânimo. Versículo 21. Ele reafirma que a terra é um presente de Deus, garantindo sua fidelidade às promessas feitas aos antepassados. Lições espirituais. Deus não apenas promete, mas também prepara o caminho para que suas promessas sejam cumpridas. A fé e a coragem são essenciais para enfrentar desafios e tomar posse do que Deus nos dá. Terceiro, a missão de reconhecimento, versículos 22 e 25. O texto descreve o envio de espiões para explorar a terra, atendendo a uma sugestão do próprio povo. A missão de espionagem. Moisés escolheu um representante de cada tribo para investigar a terra e trazer informações sobre o caminho e as cidades. O relato dos espiões. Os espiões retornaram com frutos da terra e uma confirmação de que ela era boa, como Deus havia prometido. Versículo 25. Lições espirituais. Embora a terra fosse boa, o episódio posterior mostra que a desconfiança e o medo impediram muitos de agir com fé. A obediência a Deus deve superar o medo, mesmo diante de desafios aparentes. Aplicação geral. Primeiro, liderança e delegação. A importância de líderes capacitados que compartilham a responsabilidade para manter a ordem e a justiça entre o povo. Segundo, confiança em Deus. A terra prometida era uma dádiva de Deus, mas exigia fé e coragem para tomá-la. Terceiro, obediência à visão divina. Mesmo quando os desafios parecem grandes, o chamado é para confiar e avançar. Resumindo, Moisés recorda como Deus abençoou o povo com multiplicação, organização e uma terra boa. Ele destaca a necessidade de liderança eficiente e a importância da fé para avançar em direção ao cumprimento das promessas de Deus. O texto é um lembrete poderoso de que a obediência, coragem e confiança em Deus são essenciais para superar os desafios e viver plenamente as bênçãos prometidas. Voltamos à leitura. Rebelião contra o Senhor. 26 Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. 27 Queixaram-se em suas tendas, dizendo: O Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. 28 Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: O povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. 29 Então eu disse a vocês: Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. 30 O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. 31 Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. 32 Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. 33 Que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês-lhes o caminho que deviam seguir. Mais uma breve análise textual que será de 26 a 46, porém vou dividir em duas partes, a primeira 26, 33 e a segunda 34, 46. Vamos ao contexto da análise textual. Esse texto é uma parte do discurso de Moisés em Deuteronômio 1, 26, 46,
onde ele relembra os israelitas sobre sua rebeldia e falta de confiança no Senhor durante sua jornada no deserto. Vamos analisar os pontos principais e o significado do texto. Contexto. Retrospectiva histórica. Moisés está recordando os eventos que ocorreram após Deus ter libertado os israelitas do Egito e lhes prometido a terra prometida. Rebeldia. O povo se recusou a obedecer ao comando de Deus para entrar e tomar posse da terra, mesmo após Deus demonstrar seu poder e fidelidade. Mensagem e significado. Primeira, a rebelião contra Deus, versículos 26 e 28. Os israelitas, ao ouvir o relatório dos espias sobre a terra prometida, especialmente sobre a presença dos gigantes, os Enaquins e as cidades fortificadas, ficaram com medo e desconfiaram de Deus. Acusaram Deus de tê-los trazido ao deserto para destruí-los, demonstrando ingratidão e falta de fé. Segunda, o encorajamento de Moisés, versículos 29 e 33. Moisés tentou tranquilizá-los, lembrando-os de que Deus estava com eles, como havia estado no Egito e no deserto. Ele destacou o cuidado de Deus, que guiava o povo de dia e de noite e o sustentava como um pai sustenta seu filho. Voltamos à leitura. 34. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou. 35. Ninguém desta geração verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. 36. Exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. 37. Por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e me disse, você também não entrará na terra. 38. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. 39. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. 40. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. 41. Então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos, conforme tudo o que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. 42. Mas o Senhor me disse, diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. 43. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram a região montanhosa. 44. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. 45. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor nem deu atenção a vocês. 46. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Retornando à continuação da análise textual está aí a segunda e última parte. Mensagem e significado. Terceira, o julgamento de Deus, versículos 34 e 40. Deus ficou irado com a falta de confiança do povo e decretou que aquela geração, exceto Calebe e Josué, os únicos espias que confiaram no Senhor, não entraria na terra prometida. Deus ordenou que eles retornassem ao deserto em vez de prosseguir para a terra prometida. Quarta, a presunção do povo e sua derrota, versículos 41 e 45. Mesmo após reconhecerem seu pecado, os israelitas desobedeceram novamente ao tentar tomar a terra por sua própria força, sem a presença de Deus. Como resultado, foram derrotados pelos amorreus. Quinta, a lição final, versículo 46. O povo permaneceu em Cádiz, frustrado e sem avanço, simbolizando as consequências de sua rebeldia e desobediência. Aplicação espiritual. Confiança em Deus. O texto sublinha a importância de confiar na fidelidade de Deus, mesmo diante de desafios que parecem impossíveis. Obediência. Desobedecer às ordens de Deus, seja por medo ou presunção, resulta em consequências dolorosas. Arrependimento genuíno. O arrependimento precisa ser acompanhado por uma mudança real de atitude e submissão à vontade de Deus. Reflexão. Essa passagem serve como um alerta para não deixar o medo e a incredulidade nos afastarem das promessas de Deus e como um convite para depender de sua direção em todos os momentos. E chegamos ao fim de mais um vídeo.
Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo, né? Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!